Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Muito bem, queridos. Todos nós sabemos que a língua portuguesa, ela é complexa, é uma das línguas mais difíceis de ser aprendida. Muitas variações verbais, etc, etc. Mas ela também é muito rica em expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas que fazem sentido para nós, mas para aqueles que estão estudando a língua portuguesa não faz sentido algum. Todos nós já ouvimos a seguinte expressão: não vale sequer um tostão furado. Quem já ouviu essa expressão? Todo mundo já ouviu essa expressão. Se bem que a maioria não sabe nem o que significa. Mas todos nós já ouvimos e passamos a usá-la também. Não vale absolutamente sequer um tostão furado. Mas é muito interessante que todas essas expressões idiomáticas, elas têm uma origem. Para aqueles que se interessam por história, o tostão, ele foi uma moeda brasileira que circulou desde o Brasil imperial até a época de Getúlio Vargas, ou seja, lá pelos anos Getúlio Vargas, ele foi ditador do Brasil de 1930 até 1945. E o tostão, ele era uma moeda também baseada na moeda portuguesa, os réis. Um tostão valia 100 réis, valia exatamente isso, 100 réis. Mas antes desse tostão, que era uma moeda literalmente como as que nós usamos, havia o tostão furado, que era uma moeda que circulava, que valia cerca de 80 réis. Essa palavra tostão, que deu até o nome a um jogador, na verdade ela vem do francês teston, que vem do italiano testone, que se referia a moeda. Testone dá para a gente entender o que é. Testa grande, cabeça grande. Por quê? Porque toda moeda no seu anverso, ela tem o quê? Tem uma esfinge, normalmente de um monarca, de um presidente, é aquela cara enorme. Então do testone chegou até o tostão. Mas o fato é que o tostão furado, queridos, não valia absolutamente nada. E desde aquela época as pessoas diziam, não vale um tostão furado, ou seja, não vale absolutamente nada. E chegou até nós hoje no século 21 e a gente fica repetindo isso, não vale absolutamente nada. Quando algo não tem valor, não vale um tostão furado. Quando uma pessoa não tem valor, a gente diz que a pessoa não vale um tostão furado. Tem algumas pessoas que ainda dizem assim, não vale a comida que come, mais severo ainda. Mas existem muitas situações na nossa vida, queridos, que não valem um tostão furado. Não vale um tostão furado. Mas o mais crítico é quando a nossa própria vida passa a não valer sequer um tostão furado. E é sobre este tema que eu quero conversar com você nesta noite. Quando a vida não vale nada. Quando a vida não vale nada. Nós vamos encontrar na Bíblia inúmeros relatos de homens e mulheres que passaram por situações aflitivas, situações complexas, situações de muita dor, situações onde a morte se mostrava iminente, quer seja pela perseguição dos seus inimigos, quer seja pelo perigo em que eles se encontravam. E um dos relatos, ainda que anônimo, a gente encontra com muita intensidade no Salmo 116. E eu pensei apenas 2 versículos para nós pensarmos a respeito deste salmo, quando o salmista sabe que a sua vida não valia absolutamente nada. Salmo 116, versículos 12 a 14. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Eu preciso que você entenda comigo o Salmo 116, esse salmo que nos mostra exatamente versículos de quando a vida não vale nada.
O salmista, quando escreveu esse salmo, e muitas pessoas dizem erradamente que é um salmo de Davi, não se trata de um salmo de Davi, na verdade é um salmo anônimo, e este salmo, ele faz parte da categoria dos salmos que são chamados salmos de Halel, ou seja, do 113 ao 118, salmos de ações de graças, que eram tradicionalmente cantados por ocasião da Páscoa. Os judeus cantavam esses salmos por ocasião da Páscoa. É muito provável que Jesus Cristo também tenha cantado esse salmo, porque nós sabemos que quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos, a Bíblia declara, e depois cantou um hino, e os hinos que eram cantados eram os hinos dos salmos 113 a 118, que salmos eram um livro de cânticos. Hoje nós os lemos, por quê? Porque as melodias se perderam, nós só temos acesso às letras. Mas o salmista, ele deixa isso muito claro. Já no versículo 3 desse salmo, ele diz assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Ele fala a respeito das cordas da morte, estava totalmente envolvido. Trata-se de alguém que estava na eminência da morte, e mercê disso, vivendo uma angústia muito intensa, uma tristeza, uma aflição que o dominavam. Mas logo a seguir, porque o estudo não se trata do Salmo 116 totalmente, ele declara no versículo 6, um Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Ele declarou: eu estava na iminência da morte, angústia e aflição, tristeza me dominavam, mas ele diz: quando eu já estava sem forças, o Senhor me salvou. Ele está declarando a partir desse momento que foi Deus, na sua infinita misericórdia, que se inclinou para ele e o livrou do laço da morte que era iminente. A beleza inicial do salmista declarar isso, queridos, é que este homem, sendo um homem de Deus, ele reconhece a sua salvação, e neste caso não é uma salvação espiritual, não é uma salvação de alma, não, é a salvação da iminência da morte, de um perigo, de algo que estava exaurindo a sua energia, a sua alegria de viver. Ele reconhece exatamente que quando a sua vida não valia nada, Deus, na sua misericórdia, o salvou a sua vida. Nós, queridos, pedimos sempre a Deus para nos livrar. Senhor, me livra dessa situação. Senhor, me livra desse problema financeiro. Senhor, me livra dessa crise que eu estou enfrentando. Me livra dessa doença, Senhor, que assola sobre o meu corpo. Mas sabe o que é que acontece, queridos? Quando a crise financeira passa, quando a saúde é restaurada, muitas vezes nós nos tornamos piores do que nós éramos antes daquela crise. A gente vive pedindo para Deus nos livrar de coisas, quando na verdade em muitos momentos a gente precisa pedir: Senhor, me livra de mim mesmo. Por quê? Porque quantas vezes Deus salva pessoas de morte, de perigos, de situações, e essas pessoas esquecem num curto espaço de tempo a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, a benevolência do Senhor. Por quê? Porque surge uma nova situação, e aquela nova situação é como se apagasse a nossa memória, e nós nos esquecêssemos que se Deus não tivesse se inclinado para nós, e não nos tivesse salvado daquela situação, nós teríamos perecido. Dizem que o brasileiro tem memória curta, e eu acredito mesmo. Nós estamos na iminência de uma eleição, a maioria das pessoas nem lembra em quem votou para deputado estadual da última vez, não lembra quem votou para deputado federal, para vereador, então ninguém nem lembra quem votou. O brasileiro tem memória curta, é aquela história: você viu aquele filme com aquela atriz sobre aquele assunto, e você continua sem entender nada, porque aquele filme com aquela atriz sobre aquele assunto não diz absolutamente nada. Mas é assim que o brasileiro conversa, ou você nunca participou de uma conversa sobre essa. Recentemente, pastor, você viu aquele filme? Eu falei: qual filme? Não, aquele, mas aquele qual? Não, tem aquele ator, sim, mas qual ator? Não, que passou, não lembra não, pastor? Como é que eu vou lembrar de algo que eu nem entendi o que era? Mas nós crentes parece que temos memória ainda mais curta. Nós nos esquecemos das misericórdias do Senhor. Esse salmista aqui faz
questão de abrir a sua boca e de gritar. Quando eu estava sem forças, foi Ele que me salvou. E todos nós que aqui estamos sabemos que quando nós estávamos sem forças, quando nós estávamos enfrentando angústia, quando nós estávamos enfrentando aflição, quando nós estávamos enfrentando dor, tristeza, sofrimento, foi Deus que nos salvou e que estendeu a sua mão misericórdia sobre nós. Mas nós não podemos esquecer disso, não. Isso precisa estar vivo em nossa memória. Recentemente eu conversava com um querido dessa igreja e ele mencionava: pastor, se tem algo que eu peço a Deus é que Ele nunca me deixe esquecer aquilo que Ele fez por mim. E aquilo que Ele fez por ele foi realmente salvação, na iminência de uma morte, não uma morte física não, mas de uma situação que somente Deus poderia fazer. Não se esqueça, queridos, não se esqueça, absolutamente declare sempre: quando eu estava perdido, quando eu estava chorando, quando eu estava, fulano me ajudou, sabe, foi aquele empréstimo do banco que resolveu, foi aquele amigo que colocou aquela pessoa que, sabe, tem influência e conseguiu resolver aquilo para mim, não, aquele médico maravilhoso, gente, que me deu aquele medicamento novo, que me curou, não, foi, nós sempre vamos atribuir a coisas naturais aquilo que é sobrenatural, não transfira a honra de Deus para outras coisas, porque Deus não cede a sua honra para ninguém. E esse salmista mostra para mim e para você: bendito seja o nome do Senhor, porque quando eu estava à beira da morte, o Senhor me salvou. E ele continua no versículo 8 dizendo assim: pois tu me livrastes da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Muita gente olha para esse salmo e rememora a situação do rei Ezequias, que estava à beira da morte, até que o profeta vai a ele e o Senhor manda dizer: olha, coloca a tua casa em ordem, você vai ter mais 15 anos de vida. Ele que estava na iminência da morte, ganhou de bônus mais 15 anos de vida. Alguns teólogos atribuem a este rei Ezequias a elaboração deste salmo, mas a verdade é que nós não sabemos. Este salmista é anônimo, sabe por quê? Porque ele não tem nome, porque o nome dele deveria ser o meu nome, deveria ser o seu nome, deveria ser o nome de cada um de nós que está aqui, porque cada um de nós deveríamos escrever na tábua do nosso coração exatamente isso: quando eu estava morrendo, o Senhor me salvou, quando eu estava chorando, Ele secou as minhas lágrimas, quando eu estava sofrendo, Ele me abraçou. Nós precisamos cantar louvores ao Senhor, e a gratidão deste homem era tão grande, que ele começa a perguntar: o que darei eu ao Senhor? O que retribuirei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele me tem feito? Essa é uma pergunta que muito pouca gente se faz. As pessoas querem saber assim: o que Deus pode fazer por mim? O que Deus vai me dar? Quais são os benefícios que Deus vai trazer para mim? Os benefícios, queridos, que Deus nos concede por misericórdia são inúmeros, e é por misericórdia, porque nem eu nem você merecemos absolutamente nada. Para aqueles que estão no mundo, presta atenção, eles vivem que nem eu vivo, eles têm vida como eu, eles respiram o mesmo ar que você respira. As pessoas que estão lá no mundo, elas não têm o seu suprimento de ar cessado, não, e nem Deus fica mandando acidentes de carro ou sofrimento sobre a vida delas, não. Elas escolhem o caminho em que elas querem. O sol que vai brilhar, que muita gente hoje foi à praia aproveitar, lá, queridos, tinha salvos e tinha não salvos, e o sol brilhava para todos do mesmo jeito. Esses benefícios, queridos, são benefícios comuns a toda a humanidade que Deus, pela sua misericórdia, concede. Mas existem benefícios que são ainda maiores do que a própria vida, a salvação por meio de Jesus Cristo. Esse é o maior benefício que nós podemos alcançar na face desta terra. Não é a sua conta bancária, não é o seu conforto,
conforto dentro da sua casa, não é a função social que você galgou e que as pessoas têm reverência por você, porque você ocupa um cargo importante, não é quanto você conseguiu amealhar ao longo da sua vida. Muito mais importante do que tudo que nós possamos fazer em 60, 70 ou 100 anos de vida, é a salvação da nossa alma por intermédio de Jesus Cristo. Nós deveríamos acordar de joelhos chorando, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu era miserável, pecador, e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário pagou a dívida do meu pecado, e hoje, como nós cantamos, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Quantos de nós na nossa oração agradecemos pela nossa salvação? Pastor, eu tenho muita coisa para pedir, pastor. Eu preciso de muitos benefícios de Deus. Eu não posso ficar na minha oração toda hora falando: Senhor, obrigado. Ele sabe que no meu coração eu sou grato. Como? Que gratidão é essa que fica escondida no seu coração? A palavra de Deus, queridos, nos traz tantos benefícios. Eu fico pensando na alegria que eu tenho. Eu não tenho, meu nome não está na revista Forbes. Nunca vai estar. Pode ficar tranquilo que meu nome nunca vai aparecer na revista Forbes como um dos pastores mais ricos do Brasil. Esse risco, queridos, risco mesmo, eu não corro e nem quero. Com essa mesma pessoa querida que eu conversava, eu disse para ele: olha só, minha oração, eu não quero coisas maravilhosas nem grandes para mim, não quero. Eu não quero nada que tire o meu foco da minha salvação. Eu não quero nada que esse mundo possa brilhar para mim. Eu quero estar sempre com meus olhos voltados para o brilho que existe na justiça de Deus. Meu coração não deseja coisas grandiosas, mas eu fico pensando: o meu nome, o seu nome, nossos nomes estão escritos no livro da vida. Você pode não ter um título nobilárquico, você pode não estar com o seu nome relacionado entre os mais ricos ou entre os mais importantes, nessas milhares de listas que as revistas fazem, as 100 pessoas mais elegantes do mundo, os 10 jovens mais influentes do mundo, as 10 mulheres mais não sei o que do mundo, e as pessoas anseiam por ter o seu nome divulgado nessas listas. Meu nome, o seu nome estão escritos no livro da vida. Que benefício maior você pode esperar de Deus? Que benefício maior nós podemos querer? Consolo do Espírito Santo, o Espírito que nos consola, a paz que excede todo entendimento, que a Bíblia nos mostra que procede de Deus e que guarda nossa mente e coração em Cristo Jesus. Paz que o mundo não pode comprar, paz que o dinheiro não pode obter, paz que ninguém que seja influente pode ceder para o trem, paz que somente pode vir dele, e essa paz que vem dele. Será que você não percebe a grandiosidade desse benefício? São tantas bênçãos, queridos, tantas bênçãos, na verdade é impossível contar. Na vigília nós temos um espaço em que nós testemunhamos bênçãos que nós recebemos, e são aquelas bênçãos mais recentes, porque se nós formos testemunhar todas as nossas bênçãos, há uma canção, tanto no Inário Cristão, como também na harpa cristã, que diz assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Hás de ver surpreso. Minha mãe, eu já mencionei aqui uma ocasião, ela tinha cadernos e cadernos das bênçãos que ela tinha recebido, e queridos, eram tomos, eram volumes, e eu perguntava: mãe, mas por que você anota tudo isso? Porque eu não quero esquecer. E volta e meia a gente chegava em casa, ela estava lendo, pegava um caderno de 20 anos atrás, ela estava lembrando as bênçãos, reavivando a memória dela, contando uma a uma as bênçãos que Deus nos concedeu. Eu tenho certeza que se eu perguntasse assim: você vai testemunhar aqui nesta noite sobre uma bênção que você recebeu? Todos nós viríamos, todos nós que estamos em Cristo, já fomos abençoados, e pela salvação, e também por aquilo que Ele já fez por nós, benefícios. Eu não merecia, você não merecia, nenhum de nós tem mérito para colocar na presença de Deus, para que Ele venha nos abençoar. Mas a preocupação do salmista passa a ser: como retribuir? Como é que eu vou poder retribuir? O que é que eu posso ofertar para Deus por tamanhas bênçãos, por tamanhos benefícios que Ele tem me concedido? Na verdade, queridos, não há nada que eu e você possamos dar a Deus.
não há nada para lhe retribuir pelos seus benefícios. Misericórdia, fidelidade, bondade do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua. Mas nós estamos vivendo uma época em que as pessoas acham que são merecedoras. E as pessoas vêm para a igreja, literalmente para o culto, as pessoas vêm para o culto pensando em receber algo de Deus. Hoje eu tenho culto, eu vou receber algo de Deus. E não é assim? Poucas pessoas param e pensam assim: hoje tem culto, eu vou dar algo para Deus, eu vou ofertar algo para Deus, eu vou para a igreja para ofertar ao Senhor. E não se refere somente à oferta financeira, não. Eu vou dar algo para Deus. A gente já vem na ansiedade que nós vamos receber algo de Deus. Se você parar para pensar, é bíblico você receber algo de Deus, não você vir para a igreja pensando em receber. Queridos, nós não chamamos as pessoas para vir à igreja: olha, vai na igreja porque vai ter a rifa de um carro 0 quilômetro. Se fosse assim, estava lotado. Chama seu amigo, aquele que nunca quer vir à igreja, mas nessa noite vai ser sorteado um carro 0 quilômetro. Eu garanto a você que ele vai vir. Eu garanto a você que ele vai vir. Essa noite vai ser sorteada uma casa na Barra, na Tijuca, no valor de 6 milhões de reais. Eu garanto que ele vai vir. Ele vai fazer a conta, cento e poucas pessoas, 200 pessoas, a probabilidade, ele vai vir. Por quê? Porque estamos interessados em receber algo. Não é à toa que a propaganda é: você está passando por crise financeira? Venha para Jesus. Não, vai procurar um banco. Me desculpe a sinceridade, vai procurar um banco. Eu estou falando para aquelas pessoas que estão vindo para a igreja por interesse, atrás de benefícios. Não estou falando para os filhos de Deus, não, porque os filhos de Deus, Deus cuida de mim, de você, Ele cuida. Os parâmetros de Deus sobre as nossas vidas são diferentes. Ele não trata conosco da mesma forma que trata com aqueles que são chamados pela Bíblia de ímpios. Mas nós também somos assim. Quer ver aquele crente que nunca aparece na igreja? Quer ver que ele começar a aparecer direto? É só apertar parafuso. Surgiu uma doença, surgiu um problema, surgiu um filho drogado, surgiu um marido traidor, o casamento está acabando, ou então algo de muito grave. No instantinho, não, vou buscar o Senhor, vou buscar. E não é assim. Também estava conversando recentemente com uma pessoa querida, e ela estava mencionando sobre uma pessoa que foi visitar uma igreja. Por quê? Porque ela estava passando por um problema que os médicos não sabiam o que era, e aí indicaram: vai numa igreja evangélica. Deve ter ido na macumba, deve ter ido no budismo, vai a qualquer lugar, porque quando o parafuso aperta, até o ateu diz assim: ai, livra-me Deus. Essa é que é a realidade. Nós nunca estaremos tão próximos do Senhor quanto nos momentos em que nós mais sofremos. Por quê? Porque, infelizmente, o ser humano é movido por essa busca de benefícios de Deus. Eu disse: é bíblico a gente receber de Deus? Mateus 7,8 diz assim: pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É bíblico eu receber de Deus, mas entenda, não é bíblico eu vir para a igreja só pensando em receber de Deus. O salmista também escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque lá eu vou receber alguma coisa. Ele só escreveu pelo fato de vir à casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para louvá-lo, para entregar o seu coração ao Senhor. Havia alegria nele, pelo simples fato de estar na casa do Senhor. O culto, queridos, a adoração e o verdadeiro louvor, eles são entrega, oferta e doação ao Senhor. É curioso você pensar que a primeira vez que o verbo adorar aparece na Bíblia, exatamente quando Abraão estava indo sacrificar Isaac. Primeira vez que o verbo adorar aparece na Bíblia, Gênesis 22:5. Não há nenhuma menção de adoração antes disso, não. Está escrito assim, disse ele, Abraão, a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Mas como é que esse indivíduo ia adorar a Deus, se Abraão, lembrando para aqueles que costumam ler a Bíblia, estava indo sacrificar o seu filho Isaque? Ele estava indo dar
dar ao Senhor aquilo que o Senhor havia pedido a ele. E era aquilo que ele tinha de mais. Ele não estava indo receber, queridos. Ele sequer imaginava que havia um cordeiro vicário, ou seja, substituto, preparado para o sacrifício no Monte Moriá. Ele sequer imaginava. Ele estava indo entregar com alegria? Provavelmente não. Era o seu filho único, o filho da promessa, com tristeza e angústia no seu coração, ansiedade? Provavelmente sim. Mas ele estava indo entregar porque ele confiava no Deus a quem ele servia. Adorar significa entregar. Adorar significa dar. Mas eu adoro porque eu abro a minha boca e eu canto. Se você só canta, querido, você não adorou. A gente precisa louvar. Louvar é diferente de cantar. Louvar, quando você chega aqui muito preocupado só com técnica de, eu preciso tocar afinadinho e tudo mais, esquece a adoração, então você não está louvando, você está cantando. E casa do Senhor não é teatro, casa do Senhor é local para nós adorarmos, para nós darmos a Ele. Exatamente essa é a diferença. Se você não está certo, você tem algum cantor? Não gosto. Literalmente, brasileiro então não gosta de cantor nenhum. Conheço a grande maioria deles, conheço mesmo, conheço de nome, de me conhecer em nome, da gente eventualmente se encontrar, conheço. Se você falar, eu conheço, afinal de contas, nós passamos anos na televisão, e todo o programa diário que eu tinha, eu recebia cantores. Então, quantos não me telefonavam pedindo para ir lá cantar? Pastor Álvaro, me convida para cantar no seu programa que eu lancei um CD novo. Quantos no início do Fronteira também iam à Fronteira porque queriam cantar para vender seus CDs. Eu me lembro, uma determinada noite, uma pessoa chegou lá e falou, eu vim aqui só para cantar. Eu falei, então você perdeu tempo. Mas como eu estou aqui para lançar o meu CD novo? Perdeu o seu tempo, queridos. Eu não vou nem falar do seu CD. Mas você não ficar muito triste, porque no início eu ainda estava na televisão, vou convidar você para ir no meu programa. Então melhor ainda, olha só, melhor ainda. Melhor do que estar no culto louvando a Deus. Louvar é diferente de cantar, queridos. É claro que a gente vai ensaiar, porque a gente vai apresentar ao Senhor o melhor da nossa excelência. Hoje à tarde eu estava aqui ensaiando com louvor, e eu mesmo como pastor da igreja não perco nenhum ensaio do louvor. Por quê? Porque eu canto aqui nesse grupo, e não dá para cantar de qualquer forma na igreja não, queridos. Nós precisamos dar ao Senhor o que nós temos de melhor. Mas adorar é isso que Abraão foi fazer. Ele foi dar aquilo que o Senhor pediu a ele. Adorar não é, eu vim buscar, Senhor. Adorar não é, eu vim receber. Adorar é entregar. A Bíblia fala, queridos, que Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, homem de tudo e presente, ou seja, de presença. Salmo 139, versículos 7 a 12, mostra isso para mim. Para onde me irei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Se subir no céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não há para onde nós fugirmos de Deus, porque a Bíblia declara, Ele está presente em todo lugar. 1 Reis 8:27 mostra assim, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão falando do templo que ele havia erguido para o Senhor. Deus está em todo lugar. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia mostra para mim e para você, aonde é que Deus habita. Salmo 22, 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Então, Deus está em todo lugar, mas Ele habita no meio dos louvores. Eu estou aqui na igreja, mas eu não habito na igreja. A despeito do salmista pedir ao Senhor, uma coisa eu pedirei ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa por todos os dias da minha vida. Mas quando acabar o culto, lá para meia-noite e pouco, eu vou para minha casa, aonde eu habito, e você vai para a sua, aonde você habita. Você quer saber onde Deus habita? No meio dos louvores, não é no meio dos cânticos. Às vezes, queridos, com muita sinceridade, pode chegar um cantor famoso aí, com uma música muito legal, afinadíssimo, trabalhado, até às vezes com a coreografia dele, não tem louvor.
não tem louvor. Deus está ali? Não. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de vivenciar pessoas cantando, e eu falo assim, gente, está faltando uma coisa, unção. A unção é que faz a diferença entre o cântico e o louvor. A unção, ela existe quando há entrega, quando a gente está vivendo aquilo que nós estamos cantando. Quando nós não estamos declamando, nós estamos vivendo. A Pamela, que está lá nos Estados Unidos, a minha filha, ela fez um curso na Austrália, na Hillsong. E ela fez um seminário de louvor de 2 semanas. E ela trouxe para mim uma apostila que é de regras do louvor. Quem canta na Hillsong no louvor não pode levantar a mão, não pode fechar o olho, não pode rir. As meninas têm que usar roupa comprida, na Assembleia de Deus não, hein? Roupa comprida, não pode usar roupa, não pode usar decote, rapazes não podem usar camiseta. E tudo mais. Pô, mas por que não pode levantar a mão? Porque não pode, porque você está ali para cantar. Queridos, eu levanto mão, eu choro, e quantas vezes eu já me ajoelhei aqui no meio do louvor, sabe por quê? Eu estou aqui para louvar, eu estou aqui para entregar ao Senhor, eu estou aqui para adorar, e a adoração, você vem para a igreja para cultuar, você vem para a igreja para dar ao Senhor, para ofertar aquilo que você tem de melhor. Não cante com seus lábios, cante com a sua alma, cante com o seu coração, porque aí então haverá unção, aí então haverá a presença de Deus, aí então Deus vai habitar. Deus habita no meio dos louvores. Então olha só, você não vem para a igreja para receber, você vem para a igreja para dar. Você vem para a igreja para dar ao Senhor o seu louvor, porque quando nós damos a Ele o louvor, Ele habita nesse louvor, porque quando nós damos a Ele o nosso louvor, verdadeiramente a presença dEle está na nossa vida, aí sim, nós vamos entrar na igreja e vamos sair de forma diferente. Só sai da igreja mudado quem louva. Só sai, quem está na igreja, estou pensando que eu vou chegar em casa e vou ver o que mesmo, vou ver a reprise do Fantástico, vou fazer, talvez eu coma um pouco sobrou do almoço. Tem pessoas que, infelizmente eu sei que tem pessoas hoje à noite aqui, que estão aqui, só de corpo físico, queridos. Só de corpo físico. Por quê? Estão perdendo tempo. Quando a gente não vem para dar ao Senhor, quando a gente vai para cumprir um compromisso social, ou quando a gente vai cumprir, pior ainda, um compromisso religioso, nós sairemos vazios. Mas quando nós entramos na casa do Senhor, quando nós viemos para adorá-lo, ou seja, para entregar, para dar a Ele, a presença dEle se faz e nós sairemos daqui transformados, plenos da presença de Deus na nossa vida. Mas existem condições que a Bíblia mostra para mim e para você, para que nós possamos receber de Deus. Nós não recebemos de Deus de qualquer maneira não. A Bíblia mostra muito claramente para mim, que a gente não pode inverter as prioridades que a palavra do Senhor estabelece. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Para receber de Deus aquilo que eu quero que me seja acrescentado, em primeiro lugar eu tenho que buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus não é dobrar o seu joelho e ficar orando por aquilo que você quer receber. Isso é muito fácil. Se você está precisando, é claro que você vai pedir. Isso é muito fácil. Tem pessoas, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou fazendo campanha por aquilo que você quer, não por aquilo que seja a vontade de Deus na sua vida. Porque, querido, a gente recebe a vontade de Deus, mas daqui a pouco a gente está assim, mas pensando bem, eu estou querendo fazer diferente. Mas pensando bem, eu acho que não é bem assim. Deus nos abençoa e daqui a pouco nós estamos querendo tangenciar aquilo que é a vontade dEle. A maioria dos cristãos, nós oramos pedindo a Deus aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que precisa. E tem muita gente que tem temor em dizer, seja feita a tua vontade.
Ai, não vou falar não, pastor, se a vontade de Deus não for essa, eu não vou receber. Literalmente tem pessoas que têm medo, temor disso. Pastor Elaine hoje no Abrindo a Bíblia, se você perde o Abrindo a Bíblia, você perde uma oportunidade excelente de crescer no seu conhecimento da palavra de Deus e servir ao Senhor de forma madura. Servir ao Senhor de forma madura. Ela estava mencionando a oração chamada do Pai Nosso, que todo mundo conhece. E aí ela mencionou, e como é que termina? Como é que termina? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. A Igreja Católica não diz isso não. A Igreja Católica não acaba dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Porque a nossa oração finaliza com a nossa submissão à soberania de Deus. Queira aquilo que Deus tem por vontade dele na sua vida, e não queira aquilo que é a sua vontade própria, como se nós pudéssemos impor a nossa vontade a Deus. A gente precisa buscar em primeiro lugar, reino de Deus, reino de Deus. Mas para a gente poder receber, a Bíblia também diz que eu não posso me apresentar ao Senhor com mãos vazias. Como é que é? Êxodo 23:15. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Por quê? Porque a gente vem para a igreja para dar para o Senhor. Desde Êxodo isso é mostrado para mim e para você. Ninguém entra na presença do Senhor de mão vazia. Estou de mão vazia porque eu vou sair com a mão cheia do culto. Não vai, querido. Você não vai entrar na presença do Senhor. Eu só posso entrar na presença dEle quando as minhas mãos não estão vazias, quando eu vou trazer a Ele a minha oferta, o meu louvor, a minha adoração, a minha entrega. É isso que eu e você precisamos trazer ao Senhor. E somente, queridos, vamos entrar na presença dEle. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com cântico, por isso que o salmista quando fala assim, cantai ao Senhor, mas canta um cântico novo. Não canta da maneira que você canta não, canta um cântico novo, ou seja, canta com a sua alma. Não é um canto inédito não, queridos, canta com novidade de vida, canta com a alma. E aí ele diz o seguinte, eu só vou entrar nos átrios com louvor. Pastor Elaine hoje também mencionou aqui o tabernáculo. E eu sei que a maioria das pessoas sequer sabe o que é o tabernáculo. Tabernáculo que acompanhava o povo de Israel na peregrinação, tirando, é claro, os seminaristas. Ele era dividido em átrio, lugar santo e santo dos santos. Entrar pela porta, as mulheres entravam também no templo de Herodes, mas elas ficavam no pátio das mulheres. Para entrar no átrio, onde começa, e você se depara ali com o altar do sacrifício, somente com louvor. Então você entendeu? Eu chego na igreja, me apresento ao Senhor, não de mãos vazias, e aí com o meu louvor, não com o meu cântico, com a minha entrega, com a minha adoração, ou seja, com derramar da minha alma, do meu espírito, eu vou entrando nos átrios do Senhor, eu vou me aproximando cada vez mais do Senhor, não com formalidades, não com religiosidade, não por cerimônia, mas a Bíblia ela mostra step by step, ou seja, passo a passo. A gente só não faz porque a gente literalmente se recusa a entender a palavra de Deus, que é transparente e clara. Nós, queridos, como o salmista mostra para mim e para você, a gente vem para a igreja porque a gente precisa agradar a Deus. É claro que a igreja é um hospital, é óbvio, e a gente vem aqui para ser tratado pelo Espírito Santo, para ser tratado, para amadurecer na palavra de Deus. Mas a pergunta do salmista, Salmo 116, versículo 12: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para... O que eu posso fazer pelo Senhor? Normalmente nós perguntamos assim, Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Senhor, de que forma o Senhor vai resolver isso? De que forma o Senhor vai tratar essa situação? Na sua oração você já perguntou, Senhor, de que forma eu posso agradar o Senhor? De que forma eu posso literalmente trazer algo? O seu desejo é agradar a Deus ou é ser agradado por Deus? Qual é o seu desejo verdadeiro? Eu diria, queridos, que na atualidade, os cristãos, mundo afora, estão preocupados em serem agradados por Deus, mimados por Deus, mimados. Estou aqui na igreja enquanto Ele me der, a partir do momento que Ele parar de me dar, eu vou embora.
eu vou embora. Literalmente, nós queremos ser pagiados por Deus, mas Deus não precisa me pagiar. Na verdade, Ele não precisa de mim. Que triste. Mas olha, Ele não precisa de você também não, queridos. Você está pensando assim, pode não precisar de você, pastor, mas precisa de mim. Deus não precisa de nenhum de nós. Mas todos nós precisamos de Deus. E essa preocupação de agradar a Deus precisa estar latente em nossos corações. Mas a Bíblia mostra a mim também que para agradar a Deus não é de qualquer forma não. Não é de palavras, eu agrado ao Senhor. Tem tanta gente que fala isso. Palavras, 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 vento leva. Atitudes, comportamento, literalmente isso é que mostra a atividade da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus, queridos, Ele mesmo declarou, João 8:29, aquele que me enviou está comigo, Ele não me deixou sozinho, pois faço o que lhe agrada. O único motivo de Deus não ter deixado Jesus sozinho, foi porque Jesus fazia o que agradava a Deus. Não, mas Jesus era Deus, Ele está declarando isso, leia a Bíblia. Aquele que me enviou está comigo. Mas sabe por que está com Ele? Porque Ele fazia o que agradava a Deus. Não adianta você dizer Deus está comigo, se você não agrada a Deus, se a sua vida não agrada a Deus, se seu comportamento não agrada a Deus, se as suas palavras não agradam a Deus, se em casa você não agrada a Deus, com o que você fala, com o que você vê, da forma que você age. Deus só está com aqueles que o agradam, está claro. Ele está comigo, não me deixou, pois sempre faço o que lhe agrada. Se Jesus disse isso, por que ia ser diferente com você? Por que ia ser diferente comigo? A palavra de Deus mostra para mim e para você que quem vive segundo o mundo, ou seja, segundo a carne, não agrada a Deus. Romanos 8, versículo 6 a 8. Mentalidade da carne é morte, mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Quem é dominado pelos prazeres do mundo, não pode agradar a Deus. Quem está com seus olhos voltados para aquilo que o mundo classifica de sucesso, não pode agradar a Deus. Quem está na igreja em busca dessas coisas, como se fosse uma alavanca a bênção de Deus para alcançar isso, não pode agradar a Deus. Mentalidade da carne é mentalidade do mundo. A mentalidade que agrada a Deus é a mentalidade do Espírito, e essa mentalidade que traz vida e paz. Então olha só, quando você conhece um crente, sabe aquela história entre aspas, e aí ele faz tudo que o mundo faz, bebe, sabe, a casa dele é cheia de pessoas, assim, não, Deus me livre, essas pessoas jamais entrariam na minha casa. Os amigos dele são todos de comportamento duvidosos, e etc. Queridos, olha só, esse cara ou essa menina não agradam a Deus. Poxa, pastor, por quê? Porque a Bíblia diz, é dominado pela carne, não agrada a Deus. Quem tem um coração da mesma forma cheio de ódio, inveja, mágoa, rancores, não pode agradar a Deus. Mentalidade do mundo. A Bíblia diz para mim e para você que somente com fé nós podemos agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar. Mas eu tenho fé no quê? Todo ser humano tem fé. Todo ser humano é dotado de uma fé natural. Quem aqui duvida que daqui o sol vai nascer 6 horas da manhã? Que às 6 horas da manhã o sol vai nascer? Alguém duvida disso? O tempo pode até estar nublado, mas que o sol vai estar lá. Na verdade o sol nem nasce, né, queridos? O sol está sempre lá, a terra é que gira. Todo mundo sabe isso, mas tudo bem, o sol nasce, o sol se põe. Quem duvida, por exemplo, agora, hoje é o dia que está começando o quê? A primavera, estação das flores. Por isso que todo mundo faz primavera. Ninguém completa tantos invernos, todo mundo completa tantas primaveras. Estação das flores. Alguém duvida que depois da primavera vai vir o verão?
Mas pastor, olha só, lá no hemisfério norte agora está começando o outono. Meu filho, porque lá é invertido. Depois do outono vem o inverno, depois do inverno vem a primavera, depois da primavera vem o verão. Alguém duvida? Isso é fé natural. Isso é fé natural. Isso, queridos, não precisa de nada espiritual. Todo ser humano Alguém duvida que vai morrer? Se nós não formos arrebatados, nós vamos morrer. O ser humano acha que vai viver para sempre. Essa é a realidade. Ninguém para pensar que vai morrer. A gente vive como se fosse durar para sempre. A gente só para pensar na morte quando alguém que é próximo da gente morre. Aí a gente fica, né? A vida, o que é a vida? A vida é passageira. A vida não é nada. Até o dia seguinte, enterrou, esqueceu que vai morrer também. Só vai... Alguém aqui acha que vai ficar doente? A gente sempre acha que é fulano, a pessoa do lado é que vai ficar doente. Ninguém acha que vai ficar doente, não é verdade? A campanha da febre amarela. Não é para mim não, eu não vou pegar a febre amarela, não é verdade? E aí a gente sempre acha que nós somos imunes a tudo e qualquer coisa. É sempre para os outros. Mas isso, queridos, é a fé natural do ser humano. Mas a Bíblia está falando da fé, olha só, da fé que agrada a Deus, que se aproxima. Para se aproximar de Deus tem que crer. Não é daquele que crê de longe, não. É daquele que se aproxima, que crê que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele é bom. É uma fé totalmente diferente. É aquela fé que tudo está errado, mas o meu Redentor vive, como declarou Jó, que disse assim, que no fim Ele vai se levantar. Ou seja, aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Tem uma senhora que trabalha lá em casa e ela toda hora ouve a mesma música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se fizer ou não fizer, continua sendo Deus. Mas é claro que vai continuar sendo Deus. Se Ele não fizer para você, Ele deixou de ser Deus? Se Ele não fizer para mim, Ele deixou de ser Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, mas exatamente isso, queridos. A nossa fé em Deus independe das circunstâncias. Eu sou abençoado, independente do que aconteça na minha vida, porque como eu disse no início, eu sou salvo e meu nome está escrito no livro da vida, e que eu vou para o céu. Essa certeza ninguém me tira. Essa certeza ninguém tira. Para agradar a Deus, Ele pede que nós façamos sacrifício de louvor. Nunca é de cântico, é de louvor, louvor. Hebreus 13, versículos 15 e 16 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifício de louvor, sacrifício de fazer o bem, sacrifício de repartir com os outros. Com os outros. E sabe por que é sacrifício? Porque vai custar alguma coisa. Vai custar alguma coisa. Não é fácil você fazer o bem, não, queridos. Fazer bem não é dar esmola. Fazer bem, queridos, não é... eu e pastor Elaine, por exemplo, a gente mantém um monte de crianças na África. Todo mês a gente paga um determinado valor para que tantas crianças na África recebam alimentação, recebam educação. Isso é fazer o bem? Não, isso é boas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Dá esmola no sinal, queridos, eu faço bem. Não, você está fazendo filantropia, você está praticando e se livrando de uma culpa na consciência, né? Porque eu estou confortável que essa pessoa não está, deixa eu dar um dinheirinho para ela, porque isso vai aliviar a minha alma. Eu fiz alguma coisa. Ainda diz assim: eu não posso mudar, só o sistema que pode. Eu sei que essa minha esmola não vai ajudar nada, ele vai continuar. A gente já diz isso, mas é um tranquilizador de consciência. Sacrifique-se para fazer o bem. A gente faz o bem para aquela pessoa que não merece. A gente perdoa aquela pessoa que não merece. Por isso que é um sacrifício. Eu vou fazer bem para aquela pessoa que falou de mim. Eu vou orar por aquela pessoa que quer ver o meu mal. Isso é fazer o bem. A Bíblia declara: não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Sacrifique-se, porque isso agrada a Deus. Quem teme ao Senhor agrada a Deus. A Bíblia declara isso. Salmo 147, 11. O Senhor se agrada dos que o temem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. O que é temer a Deus?
O que é temer a Deus? Temer a Deus, queridos, não é você dizer que é crente, não. Temer a Deus é andar em obediência. Temer a Deus é andar de acordo com aquilo que a sua palavra estabelece, fazer aquilo que Deus quer que eu faça, obedecer piamente aquilo que o Senhor deu para que eu obedeça na minha vida. Não é fazer o que eu quero, não é viver da forma que eu acho que eu devo viver, mas é viver imitando a Jesus Cristo. É como Paulo declarou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que eu não quero viver como Álvaro, porque o Álvaro, homem, carne, não vale nada, mas eu quero viver como Jesus Cristo, imitador de Jesus Cristo, filho de Deus. É isso que eu e você precisamos querer. Quando você faz isso, você agrada a Deus. Será então que você entendeu que agradar a Deus não é uma questão de religiosidade, que não é uma questão de se convencionar, que não é uma questão tão somente de um cerimonialismo? Agradar a Deus tem essência. A gente precisa olhar para isso aqui. Tem pessoas que acham, tem uma vida totalmente desregrada. Graças a Deus, vou usar aqui o que a Lúcia e a Dauri testemunharam aqui, mas de um outro lado. Eles, graças a Deus, eles dizimavam, estavam na presença de Deus, tanto é que estão aqui como diáconos da igreja, e tem a família deles abençoada, usufruindo de bênçãos, de muitas outras que eu conheço, que ela nem teve tempo de contar aqui. Mas, queridos, eu conheço um senhor que ele queria dizimar, mas sabe o que era o dízimo dele? Era como se fosse, ele não era crente, pelo contrário, era espírita, mas ele queria dizimar porque ele achava que é o seguinte, que ele tinha que fazer aquilo para se livrar do espírito maligno da falência, do espírito maligno da pobreza. Meu filho, não adianta você dizimar se você não transformar a sua vida. E ele: não, transformação eu não quero, não, eu só quero me livrar desse encosto. As pessoas são loucas. Isso não é temor. Não faça as coisas automaticamente. Ao participar da ceia, a Bíblia diz: examine-se, olhe para, não faça automaticamente, não venha para a casa do Senhor automaticamente. Não venha aqui, venha para trazer ao Senhor. Não faça as coisas para o Senhor no automático. É diferente. Temor do Senhor requer consciência, requer determinação, requer obediência, requer sacrifício. É por isso que ele diz: obediência eu quero. Obediência, não o sacrifício de molar animais. Ele quer a nossa obediência. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos. O salmista responde logo a seguir: erguer o cálice da salvação. Salmo 116:13 diz assim: erguerei o cálice da salvação. Algumas versões diz: tomarei o cálice da salvação. Eu preciso que você entenda, queridos, que cálice da salvação não está falando da nossa salvação espiritual, não. Até porque eu não tenho participação na minha salvação. Eu sou salvo por meio da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça. Tem gente: eu estou tomando o cálice da salvação. A palavra cálice no hebraico por si só não significa absolutamente nada, significa taça. Se você falar: estou tomando um cálice. Quando Jesus estava no Getsemane, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aí aquele compositor brasileiro, metido a intelectual, vem e faz aquela música: afasta de mim esse cálice, Pai. E aí todo mundo canta, sem saber nem o que está cantando. Literalmente, afasta de mim, se for possível, tudo isso que eu tenho para viver. Tudo aquilo que eu daqui por diante, ou seja, a crucificação, o sofrimento, a dor, o escárnio, a humilhação que ele teria para viver. Quando o salmista escreve: erguerei o cálice da salvação, tudo na Bíblia, se você reparar, quando se fala a respeito de celebração, se fala a respeito de quê? De comida. Não é à toa que Jesus se apresenta como pão. Eu sou o pão da vida. Para e pensa, o que é a ceia? O que é a ceia, queridos? Comida. É pão e vinho. O que foi a ceia na saída do Egito? Como é que eles tiveram que sair do Egito? Comendo um cordeiro, um cabrito, que foi separado no 10º dia, sacrificado no 14º, repartido quando a família era pequena, que tinha que ser assado. Eles comeram ervas amargas, eles comeram pão sem fermento. Comida. Como é que Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos? Comida.
Comida. O que ele determinou para a igreja fazer? Façam isso até que eu volte, que nós comamos. Por isso que está lá em 1 Coríntios 11, aquele que come e bebe. Celebração tem a ver com comida, e a gente sabe disso. Você já foi a algum aniversário, alguma festa de casamento? Querido, convidei você para a festa de casamento. Tá. E pastor, cadê a festa? Está aqui. Ué, mas não tem comida? Não, é só você ficar aqui em pé. Isso é festa? Não tem salgadinho? Não tem bolo? Não tem... Por isso que no Fronteira, quando a gente celebra, o que não falta é o quê? Comida. O que não falta é que, graças a Deus, comida de igreja não engorda. Graças a Deus. Eu estou aqui de prova, não engorda. Então, é só olhar para as meninas elegantes aqui da igreja, que você vai ver que não engorda. Judeus celebram com comida. Cálice significa aquele local onde eles depositam o que? Vinho, a alegria, alegria. Quando ele está dizendo assim, olha, eu quero erguer esse cálice da salvação que o Senhor me deu, o Senhor me livrou da morte, eu quero erguer esse cálice, eu quero celebrar esse livramento, eu quero celebrar que o Senhor me livrou da morte, eu quero erguer esse cálice da salvação que eu recebi. Eu estava morrendo, o Senhor me salvou, eu estava chorando, o Senhor secou as minhas lágrimas, eu estava aflito e o Senhor me deu paz. Não é isso que o Salmo mostra para mim e para você? Ele está dizendo assim, eu quero render gratidão, eu quero celebrar a minha gratidão ao Senhor, eu quero erguer o cálice da salvação. É isso que ele está dizendo. O que eu posso dar ao Senhor? Minha gratidão. Mas não é a gratidão do obrigado, ele tem que erguer o cálice, e erguer esse cálice significa celebrar essa gratidão. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho uma dívida eterna com fulano, já ouviram falar isso? Eu tenho uma dívida de gratidão com fulano, aí quando você quer agradecer muito, você diz assim, eu vou ser, brasileiro exagerado, né? Eu vou ser eternamente grato. Eternamente é para sempre, gente. Daqui a 2 semanas, já disse obrigado, não precisa fazer mais nada não. E daí, pior, tem gente que fala assim, não fez mais do que a obrigação. A pessoa vai dar, eu quero ser de eterno grato. O salmista está dizendo o seguinte, se você quer retribuir o que Deus tem feito por você, erga o cálice da salvação, ou seja, celebre com gratidão ao Senhor todos os dias, erga o cálice, festeje, ou seja, tenha a sua vida na presença de Deus, tenha a sua vida conforme Ele quer que eu e você estejamos. E Ele diz assim, sabe por quê? Eu e você não podemos negligenciar o Senhor, nós não podemos negligenciar aquilo que Ele tem feito por mim e por você. Aqui, queridos, não é uma salvação espiritual, não. Há muita interpretação equivocada da Bíblia, sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Eu celebrar, que cálice eu posso tomar na minha salvação? Quem tomou o cálice foi Jesus. Você tomou o cálice, você tem condições. Os discípulos disseram, não, se o Senhor morrer, nós morremos com o Senhor. Nenhum deles poderia passar por aquilo que Jesus passou. Então na sua vida, hoje, se você não faz isso, a partir de hoje, faça, todos os dias, erga o cálice da salvação, seja grata ao Senhor, celebre isso. Como? Mudando de vida, transformando sua forma de pensar, transformando a sua forma de falar, colocando seu coração nas coisas que vêm verdadeiramente de Deus. Isso é erguer o cálice da salvação, amando vir à presença do Senhor, amando vir à igreja para adorar ao Senhor. A gente não vem à igreja para ver o pastor, não. A gente não vem na igreja para ver um amigo. E graças a Deus aqui na igreja, os jovens não vêm para a igreja porque estou de olho na fulaninha, estou de olho no beltraninho. Graças a Deus. Tem muitas pessoas que vão para a igreja, eu só vou na igreja porque eu estou interessado em fulano. E olha, a história sempre mostra isso. Depois que consegue, tchau. Isso, queridos, vem desde os primórdios da Bíblia. Isso vem desde os primórdios da Bíblia. A gente vem para a igreja porque a gente quer louvar, porque a gente quer dar, porque a gente quer se alegrar, porque a gente quer literalmente entregar ao Senhor. O que você já entregou hoje para o Senhor? Eu já entreguei R$20. Não, queridos, não é isso que eu estou falando, não. O que você já entregou para o Senhor hoje, aqui,
nós precisamos, para nós encerrarmos a nossa mensagem desta noite, invocar o nome do Senhor. O salmista diz isso: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, 13. A gente hoje diz o seguinte, a gente inverte a situação, né? Fulano está invocado comigo. O que é isso, invocado com você? Tá o quê? Tá com raiva, tá bom. Não, mas se ele está invocado por você, foi você que invocou fulano? É isso? Se fulano está invocado comigo, então eu invoquei fulano. Invocar não é isso não, queridos. Eu vou invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é só chamar o nome dele, não. É chamar pelo Senhor na plenitude da confiança e da esperança que nós temos de que Ele sabe o que é melhor para nós. No sim para nós ou no não para nós, eu invocarei o nome do Senhor. E com confiança, com plena esperança, sabendo que Ele sabe o melhor para mim e para você. Salmo 20, versículo 7 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, ou seja, nas coisas do mundo. Mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. Nós confiamos no nome do Senhor. Não é nem em Deus, você está entendendo? Ele confia em quem? Nós cantamos hoje aqui: oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso. Não estou falando que Jesus é poderoso, não. Nós estamos falando do nome. Do nome. Ao simples menção do nome de Jesus Cristo, os demônios caem, a terra se abre. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Nós precisamos clamar pelo nome de Jesus. Às vezes a gente usa como jargão: eu te repreendo no nome de Jesus. O João se assustou, amém. Se você começar até a tremer, eu ia ficar preocupado, João. Eu ia dizer que foi tensão da prova. Por quê? Porque não é no meu nome, não é no seu nome. O poder não está em você, o poder não está em mim. O poder está no nome daquele que nós estamos invocando. Quando nós invocamos, não adianta você declarar o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não vive a sua vida com Deus a ponto que você pode invocar o nome de Jesus, se você chamar não vai acontecer nada. Mas quando nós invocamos o nome, como eu falei, eu vou invocar o nome do Senhor. Jeremias 17:5 diz assim: quem invoca o nome do Senhor jamais esperará nos homens. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas ao mesmo tempo, lá em Atos e também em Joel, em tantos outros lugares na Bíblia, Atos 2:21 diz assim: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Não é quem chama, é quem invoca. A salvação existe para aqueles que invocam o nome do Senhor. Por isso, queridos, olhem para mim, tem muito crente que vai para o inferno. Pastor, não diz isso para mim, por favor. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Não se iluda. Tem muita bunda, pouco não. Você não vai ficar surpreso chegar no céu, até porque você não vai lembrar. Imagina encontrar A ou B que não estava na igreja. Mas se a gente se lembrasse, e eu ainda tenho a relação aqui, eu falo assim: cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê ciclano? É a realidade, queridos. Porque só vai ser salvo quem invocar. Não é chamar, não é dizer, não é proferir. Eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus. Isso aí para o Senhor não tem validade nenhuma. Ele diz assim: olha, todo aquele que chamar, que invocar o nome. Invocar é diferente. Invocar é com fé, é com poder, é com autoridade, é saber, como Paulo escreveu: eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quer ser salvo? Invoque o nome do Senhor. A palavra de Deus, queridos, mostra para mim
que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Isaías 12:4. Louvem ao Senhor, invoquem o seu nome. Olha só pode invocar quem louva. Ih, você está entendendo que está tudo amarrado na Bíblia? Você está entendendo? Louva, aí depois você invoca. Aí você vai anunciar entre as nações seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Sabe quando é que a humanidade começou a invocar o nome do Senhor? Você já viu que a adoração começou lá com Abraão 22:5. A Bíblia mostra que invocar o Senhor começou na terceira geração da raça humana. Na terceira, com Enos, que era filho de Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 26 diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. A invocar o nome do Senhor. Só na terceira geração da humanidade é que se começou a invocar, até porque, querido, nos tempos de Adão e Eva, eles praticamente conviviam com Deus, como a Bíblia mostra isso para mim e para você. Eu e você precisamos, os grandes homens da Bíblia invocaram o nome do Senhor. Ninguém teve vitória, ninguém foi salvo se não invocasse o nome do Senhor. Abraão, de novo ele, Gênesis 12:8, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você invoca o nome do Senhor? Ou você chama o nome do Senhor? Ou você diz o nome do Senhor? Ou você não entende a diferença que existe? Isaac invocou o nome do Senhor. Gênesis 26:25. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Os grandes heróis da Bíblia só venceram porque invocaram. Por isso que a Bíblia diz assim, quem invocar o nome do Senhor será vencedor, será salvo. Você quer ser vitorioso? Invoque o nome do Senhor. Você quer ser salvo? Invoque o nome do Senhor. Moisés, Deuteronômio 4:7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor. O nosso Deus, Moisés te escreve, sempre que o invocamos. Povo de Deus invoca o Senhor. Povo de Deus invoca o Senhor. Elias, 1 Reis 18:24 diz assim: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Queridos, quando a vida não vale absolutamente nada, e entenda, vida sem Jesus não vale absolutamente nada. Não importa a sua juventude, vai passar. Não importa o seu dinheiro, vai ficar. Não importa a sua importância, outros virão. Não importa o cargo que você ocupa, quando você morrer, as pessoas não vão lembrar de você. A maioria das pessoas, eu sempre digo isso, não sabe nem o nome do bisavô. E se não fosse seu bisavô, você nem existia. A maioria das pessoas não sabe o nome do tetravô. A maioria das pessoas não sabem a sua árvore genealógica. E se souberem, esquece. Um dia minha mãe falou o nome da avó dela, mas eu não lembro mais não. E aí literalmente é que eu e você vamos dar ao Senhor. Nós vamos literalmente vir à igreja, nós vamos ver a nossa vida para dar a Ele aquilo que Ele é digno de receber. Nós vamos estar na presença do Senhor para erguer o nosso cálice da salvação, ou seja, para celebrar com gratidão tudo aquilo que Ele tem feito por você. Seja grato. Seja grato. Gratidão é algo que literalmente agrada a Deus. Gratidão e agradar tem a mesma raiz. Não se pode agradar a Deus sem celebração de ação de graças. Não tem como. Mas não é tão somente, queridos, uma comemoração que fica marcada no calendário. Tem que ser marcada na nossa alma. Erguer o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Não seja um crente qualquer. Não seja um crente comum. Não seja um crente cujo coração está no mundo. Seja um crente cujo coração está na casa do Senhor. O salmista, o que ele pediu: eu quero estar plantado na casa do Senhor. Plantado, ou seja, eu quero que as minhas raízes estejam aqui. Isso é literalmente agradar ao Senhor. Retribuir por tudo que Ele tem feito por mim e por você seria impossível. Minha pergunta para você nessa noite
é o que você nesta noite veio dar ao Senhor. Nós precisamos dar ao Senhor. O que Deus está pedindo a você nessa noite? Sem querer tergiversar, eu sei que de algumas pessoas nesta noite Deus está requerendo arrependimento, pedido de perdão, mudança de vida, coração mais limpo, alegria de servir ao Senhor, sinceridade, sacrifício de fazer o bem, a boca que fala a verdade, que não fala do seu irmão. Nessa noite, o Senhor está requerendo de mim e de você, o que nós precisamos dar a Ele? Trazer a nossa ansiedade, a nossa preocupação exacerbada, o nosso estado de mornidão na presença do Senhor, como se nós vivêssemos uma vida tão somente como se servir ao Senhor fosse um adendo. Ele é o centro, Ele é a razão. O que Deus está querendo de mim e de você nesta noite é que nós o entronizemos no centro da nossa vida. De Abraão ele pediu Isaac. Talvez ele não esteja pedindo Isaac de você nesta noite. Talvez ele esteja pedindo para você tão somente 5 pães e 2 peixinhos. Era o que aquele menino tinha. E com aquilo que aquele menino tinha, e ele deu, 5.000 homens foram alimentados. E se ele não tivesse dado? E se você não entregar hoje aquilo que Deus está pedindo de você? E se você hoje não celebrar o cálice da salvação, do livramento que Ele tem dado a mim e para você? O que Deus pede de você nessa noite eu não sei, mas o que é certo é que há algo que Ele está pedindo de você. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.